nome de Jesus. Paizinho querido, nós consagramos a Ti agora esta conexão, consagramos a Ti essa meditação, Pai. Toca, Senhor, nos lábios da Tua filha, pastora Cristiane, pastor Tenaz, Pai. Fala conosco aquilo que o Senhor já transmitiu ao coração dela. Queremos alimentar o nosso espírito, Pai. Fala conosco, Pai. Estamos à sua disposição. Estabelecemos aqui o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Bom dia, paz, então. Jeremias 33. Fala assim a palavra do Senhor. Então, a gente vai ler todo o capítulo. Depois, então, eu vou falar um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração. O áudio tá bom, Cris? Amém. Jeremias 33. Promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso, no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo, e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar, desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes de Cefelá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar oferta de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor:
Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Glória a Deus. Eu li muitas vezes esse capítulo, porque cada vez que eu lia, Deus me chamava a atenção para uma palavra, para uma frase, e uma das coisas que Deus mais me chamou a atenção foi que na palavra de Deus, quando tem o mas, quando tem o contudo, quando tem um entretanto, é a provisão de Deus entrando, né? A situação está de uma maneira devastada, de uma maneira que aos nossos olhos pode parecer impossível, mas entra o contudo do Senhor, entra o entretanto, entra o mas, né? Entra a voz de Deus e tudo aquilo muda. Aquela situação que parecia não mais voltar, não mais acontecer, o entretanto, quando essas palavras elas entram, quando essas palavras elas são mencionadas, né, por Deus, quer dizer que ele pode fazer. E ali a gente fala sobre, esse capítulo fala sobre restauração, fala sobre o cumprimento da promessa de Deus, né? E ali quando começa, Jeremias ainda estava preso. Eu creio que ainda a gente pode estar passando por alguma situação, ainda podemos estar em alguns cativeiros, ainda podemos estar num processo, ainda podemos estar lutando contra algo, contra um pecado, contra alguma situação. Ainda nessa situação, ainda que estejamos assim, Deus pode falar com a gente. Porque Jeremias ainda estava preso e Deus veio falar com ele pela 2ª vez. Deus, ele não vê a situação que a gente se encontra. Ele simplesmente fala na hora que ele quer falar. Ele faz na hora que ele quer fazer. Em seguida, ele fala para Jeremias: clama a mim, e eu vou te responder. Coisas grandes, grandiosas, né? E coisas insondáveis que você ainda não conhece. Eu creio que há um clamor de Deus para nós, para que a gente venha clamar a Ele. Às vezes a gente clama a tantos lugares, e a tantas pessoas, e a tantas coisas, e a gente esquece de clamar a Deus, clamar a palavra de Deus. E saber que está na palavra de Deus a resposta que a gente quer. Muitas das vezes nós somos cristãos que a gente quer uma oração, a gente quer uma mão na cabeça, né? Falando aquilo que Deus quer nos falar. Deus pode usar homens e mulheres? Pode. Deus pode usar situações, mas Deus muitas vezes ele quer se revelar por ele mesmo a nós, né? E essa palavra fala: clama a mim. Ou seja, te coloca no lugar de clamor, te coloca no lugar de petição, te coloca no lugar que tu depende de mim. Clama a mim e eu vou te responder. Não é clama a mim e eu vou usar uma pessoa para te falar, clama a mim e tu vai ler num livro. Não, clama a mim e eu vou falar contigo. Eu não sei se todos aqui já tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus, mas é maravilhoso. Eu, durante muito tempo, né, já tenho 25 anos de cristã, mas durante muito tempo eu pensava: como que é ouvir a voz de Deus? Como que é isso? E eu lembro há muitos anos atrás, quando eu consegui ouvir, é maravilhoso, a gente sabe que é Deus falando, a gente sabe. E quando a gente ouve a voz de Deus, nada, não tem mais assim, ó, não foi Deus que falou, a gente sabe que foi Deus que falou, porque a voz de Deus, ela é incomparável.
ela é inconfundível. Não tem, quando tu sabes que é Deus falando. E assim foi com Jeremias. Deus falou com ele, Deus pediu para que ele clamasse a ele. Deus pediu para que ele se colocasse no lugar de clamor. E ali Deus fala, né? Deus promete um processo de restauração. Deus não promete algo milagroso, Deus não promete uma reforma. E eu pesquisei sobre reforma e restauração. Falei, Deus, por que tu restaura e não reforma? Né? Porque uma reforma, quando uma casa está numa situação boa, a gente ainda pode reformar e deixar ela um pouco melhor, né? Reformar fala disso, fala da gente dar um up, né, da gente dar uma reformulada. Já tá bom, mas eu dei uma reformada. Mas quando Deus fala em restauração, fala em a gente pegar algo, e Deus pegar algo, e aquilo ali Deus levar ao seu projeto inicial. Como que foi um dia? Fala da sua originalidade. Fala que como Deus criou. Quando a gente fala em pegar um móvel e restaurar, né, pegar uma mesa e restaurar aquela mesa, eu vou pegar uma foto dela e eu vou chegar o mais próximo do que ela foi um dia. E é isso que Deus faz com a gente. Deus, quando nos restaura, ele vai lá na nossa raiz, né? Ele não passa um pano apenas em cima e passa ali uma tinta, não. Ele vai lá na nossa raiz, nas nossas deformidades, ele vai lá no fundo. Como que ele me criou? Como que foi a Cristiane que ele criou? Lá em 1985, quando eu nasci. Lá em Salmos fala que quando a gente está no ventre da nossa mãe, ele já nos formou, ele já tem planos ao nosso respeito. Então, eu creio que quando Deus nos restaura, essa restauração, ela fala de formato original, ela fala de voltar a situação, objeto, a pessoa ao seu estado primitivo, ao estado original, como Deus fez, com as mãos dele, não como estamos hoje. E ali, em segundo, ele fala que ele restaura e que ele cura. Mas, Cris, por que que Deus restaura e por que ele precisa curar? Se ele já está trazendo ao seu formato original, está tudo certo. Não, porque nós não vamos sofrer uma amnésia, nós não vamos sofrer um processo de apagão e esquecer daquilo que nós vivemos, né? Mas Deus nos traz ao nosso formato original, como ele nos criou, né? Hoje ainda eu estava orando e Deus me levou, né, a crer, a orar, né? Senhor, e Deus me dizia, eu te fiz mansa, eu te fiz doce, eu não te fiz estúpida, eu não te fiz ogra, eu não te fiz masculinizada, eu não te fiz com palavras torpes, com palavras sujas na tua boca, eu não te formei desse jeito. E aí Deus então nos leva à forma original. E eu falei, Senhor, mas por que tem a ver cura? E aí ele falou, filha, nesse processo de deformação do projeto original para a tua vida, a gente sofre deformação. Aí Deus me mostrou muito nitidamente uma mesa, né? Uma mesa que ela é muito usada. Ela tem arranhão, ela tem machucados, ela tem às vezes até a própria madeira, ela tem aquelas lascas, né, que solta. E como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer o seu projeto original, mas eu preciso gerar cura, para que essas cicatrizes, cada vez que a gente for lembrar de como a gente foi um dia, isso não venha nos machucar. Então, por isso é tão necessário a cura de Deus. Por isso é tão necessário passar pelo processo de restauração, mas passar pelo processo de cura e entender que o Deus que a gente serve não é um Deus que apenas nos leva ao nosso projeto original, a nossa formatação original, ao nosso formato original, mas ele nos leva a esse formato, mas ele nos faz também passar por um processo de cura. Lá em Oséias fala que o Deus que faz a ferida é o mesmo que a liga, né? O Deus que permite a doença é o mesmo Deus que ele traz a cura. Então, há permissões de Deus, sim, para a nossa vida que vão nos ferir, mas esse mesmo Deus que ele faz a ferida é o mesmo Deus que junta, que liga e que traz a cura. E assim Deus foi falando comigo sobre reforma, sobre restauração,
que é desejo de Deus da gente formar, da gente voltar à nossa originalidade, né? E Deus me levou também a Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Qual era o propósito inicial de Deus com Adão e Eva? Era ter relacionamento com eles. E eu creio que Deus, quando nos restaura, quando Deus nos leva à nossa originalidade, o interesse principal de Deus não é que a gente pregue, não é que a gente fale, não é que a gente ganhe o mundo, mas é que a gente, primeiramente, a gente tenha relacionamento individual, a gente tenha intimidade com o Senhor, a gente tenha proximidade com Jesus, a gente tenha intimidade, que Deus possa ser o nosso amigo. Todo momento, Deus, né, quando a gente vai ler de Gênesis a Apocalipse, a todo momento, né, a gente peca, né, eu me coloco como povo de Deus aqui. O povo de Deus peca e Deus vai lá e restaura. E Deus quer de novo se aproximar. E o povo vai lá, erra, peca, Deus vai lá e restaura. Deus quer de novo se aproximar. Deus sempre encontra argumentos, Deus sempre encontra formas de se aproximar, de ter comunhão, de ter intimidade, de ter relacionamento com seu povo. E assim é comigo e contigo. Jesus sempre vai tentar um relacionamento, Jesus sempre vai tentar nos aproximar. E quando a gente fala de originalidade, quando a gente fala de Adão e Eva, quando a gente fala de voltar à essência, quando a gente fala de voltar ao princípio, às velhas práticas, não tem como a gente não falar de voltar à intimidade com Deus. Quais foram as velhas práticas, as coisas que a gente deixou de fazer? Né? Como Deus me criou e que no decorrer da minha vida, com as lutas, com tudo que eu passei, o que eu me perdi? O que estava em mim? O que era parte de mim? O que era parte da minha formação que se ficou nesse processo? Né? Eu creio que quando a Cris, ela, né, tem os atendimentos dela ali, da árvore, né, genealógica, quando ela vai lá nas raízes, que eu sei que ela trabalha muito isso, eu creio que volta sempre à essência, volta sempre ao projeto original, né? É que nem o casamento. Como que Deus criou o casamento? Qual é o propósito? Qual é o projeto de Deus para um casamento? Qual é o propósito, o projeto de Deus para a união de duas pessoas? Então, quando a gente volta à originalidade, a gente vai voltar à essência, a gente vai voltar à intimidade com o Pai. Uma coisa está entrelaçada à outra. Uma coisa está intrínseca, elas são juntas, né? Quando a gente fala de essência, quando a gente volta, a essência, aquela inocência, sabe? Quando a gente aceita Jesus, que tudo é lindo, que passa uma borboleta, é Deus falando com a gente. E por que o tempo vai passando e aquela borboleta não fala mais? Por que a criação não fala mais? Por que as coisas simples não falam mais com a gente, como falaram um dia? A gente precisa de uma palavra de uma hora, a gente precisa de sinais e prodígios, a gente precisa de confirmação e reafirmação para que seja Deus falando. E por que quando Deus, né, quando a gente se converte, quando a gente conhece Jesus na sua essência, tudo é lindo. A gente passa meia hora, uma hora adorando a Deus, a gente não critica louvor, a gente não critica a palavra, a gente não critica, tudo é lindo. A gente tem aquela pureza, né, que uma criança tem. Mas o tempo vai passando e a gente vai se tornando crítico, a gente vai entrelaçando, a gente vai pegando, né, coisas do mundo, a gente vai permitindo que coisas que não são nossas vão ficando colando no nosso coração. Aquilo vai ficando colado, vai ficando, e a gente se torna cristãos pesados, cristãos que não carregam mais a essência, cristãos que não são mais o seu formato original, pessoas que não têm mais intimidade com Jesus, pessoas que precisam novamente passar pelo processo de restauração. E aí entra na parte final do que Deus falou comigo, eu falei, Deus, mas a nossa vida cristã, quantos processos serão necessários? Quantos processos serão necessários para que porque a gente entende essa palavra hoje, e a gente passa a viver essa palavra, mas daqui a pouco o mundo nos toma de novo, as coisas do mundo, as coisas ruins, as palavras, né? E a gente precisa novamente passar pelo processo. E aí Deus me levou aquilo ali, ó, ao finalzinho.
Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Mas antes disso, ali quando ele fala do dia e da noite, ele faz uma analogia, né? E ele fala assim, ó, que o dia e a noite podem mudar. Se isso acontecer, se o dia não for mais dia, se a noite não for mais noite no tempo que ele determinou, aí ele quebra a palavra dele. O que que ele quer dizer com isso? Que nada pode mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é inconfundível, ela é como uma espada, né? Ela vai e corta, nada muda. Então, toda a promessa de Deus para mim e para tua vida, ela vai se cumprir. Deus tem me falado muito isso. Durante de um mês para cá, Deus tem me falado muito isso. As minhas promessas vão se cumprir. Não acha que ficou esquecido, que tá para depois. No tempo certo, eu vou cumprir a minha palavra. Então, o dia pode passar, a noite pode passar. E como ele fala ali, nada pode mudar a palavra dele. Deus, ele não erra no que ele fala. Deus, eu e você, a gente erra. Infelizmente. Nós falamos hoje, esquecemos amanhã, falamos hoje, deixamos de cumprir amanhã, infelizmente, somos falhos, mas a palavra de Deus, ela é inconfundível. A palavra de Deus, ela é penetrante e ela é fiel. Ele fala que tudo pode passar, mas a sua palavra não passa, ela se cumpre. Antes um pouquinho disso, eu deixei passar, ali fala que o Senhor é a nossa justiça. Então, daquele lugar desolado, daquele lugar que ninguém mais via homens nem animais, né? Eu achei lindo aquela parte que ele fala ali, ó, que o homem novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta. Eu achei linda essa palavra. Então, assim, ó, aquele pastor que contava ovelhas, que lidava com isso, vai voltar a fazer isso. Vai voltar ao seu projeto original. Vai voltar a fazer aquilo a qual ele foi chamado a fazer. Então, as ovelhas vão voltar a passar pelas suas mãos. Então, tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus não prometeu, ele vai cumprir. E a gente, né, assim como a cidade ali de Judá, né, foi devastada, mas ele fala assim, ó, que Jerusalém e Judá, naqueles dias, serão chamadas de o Senhor é a nossa justiça. Quando a gente fala em justiça, a gente fala em fidelidade, a palavra de Deus fala em graça, a palavra de Deus fala que não é por nós mesmos, não é pela força do nosso braço, mas é pela graça de Deus, é pela justiça de Deus, porque de nós mesmos a gente não consegue voltar. De nós mesmos a gente não volta ao nosso projeto original, por nós mesmos a gente não consegue voltar à essência, a gente depende exclusivamente da graça, bondade e fidelidade de Deus, para que a gente possa declarar: o Senhor é a nossa justiça. Eu estou onde estou hoje, pela graça de Deus. Eu tenho o que eu tenho hoje, a minha casa restaurada, minha família restaurada, pela graça, pela justiça de Deus. Eu dependo dessa graça, eu dependo dessa justiça. Lembra que lá no início, né, fala assim: a palavra do Senhor vem a mim, clame a mim. Então, é desejo do Senhor que a gente dependa dele, é desejo de Deus que a gente clame a ele. E para finalizar, como eu falei, vai se manifestar a compaixão. Ele fala: mas eu restaurarei. Então, não interessa quantas vezes a gente vai voltar pelo processo, não interessa quantas vezes eu vou precisar passar pelo processo de restauração. Todavia, quando ele fala entretanto, todavia, novamente, contudo, eu restaurarei, eu vou fazer de novo, eu faço outra vez. Deus não tem problema em fazer quantas vezes forem necessárias. Nós, às vezes, temos esse problema de novamente eu vou lutar, novamente eu vou tentar, novamente eu vou investir nesse casamento que já mostrou que não vai dar em nada, novamente eu vou conversar com meu filho, parece que ele não entende, novamente eu vou voltar. Volta quantas vezes for necessário, porque Deus não desiste de mim e de ti. Por que que nós temos que desistir de alguém ou de alguma coisa na nossa vida? E quando Deus entra com compaixão e misericórdia, ele sente a nossa dor. Compaixão significa isso. Eu senti a dor do outro. Compaixão significa, é mais do que uma empatia, é mais do que eu me colocar no lugar do outro. Significa eu sentir a dor que o outro está sentindo. E é assim que Deus faz com a gente. Ele sente a minha dor, ele sente a tua dor. Ele sente quando a gente precisa passar por esse processo de restauração.
Não é uma reforma, é uma restauração. É voltar ao projeto original, é voltar ao estado, ao formato primitivo, ao formato ao qual ele nos criou. Não queiramos ter apenas reformas, mas que a gente possa ter um coração disposto a passar por processos de restauração, né? Como falou ali, ó, por promessas de restauração. Não seja apenas uma promessa, mas que a gente esteja disposto a passar por esse processo de restauração, de voltar à essência, de voltar à originalidade, de voltar a ser aquilo ao qual Deus nos criou para ser, em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus falou comigo, né? Ela ainda vai ficar borbulhando, né? Eu creio no meu coração e no teu, que Deus possa falar contigo nesse dia, né? E que tudo aquilo que foi perdido, todas as deformações que eu e você, a gente viveu nesse processo, né? Elas possam receber a cura e que a gente possa voltar ao nosso formato original, lá de Salmos, que Ele nos criou, que Ele nos formou, que Ele nos amou lá no ventre da nossa mãe, que a gente possa voltar à essência, voltar ao formato original que Deus nos fez. Em nome de Jesus. Amém. A oração é comigo, glória a Deus. Achei que fosse com a Cris. Amém. Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque tu és aquele que faz, tu és aquele que fazes, tu és aquele fiel, tu és aquele Espírito Santo que não só nos reforma, tu és aquele que nos restaura, Senhor. E eu creio que é desejo do teu coração, Jesus, que tu venha nos restaurar, Jesus, que tu venha, ó Deus, nos trazer, nos levar de volta, Senhor, a nossa essência, a ser aquilo a que um dia o Senhor nos formou, o Senhor nos planejou, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, as nossas vidas, cada pessoa que está aqui nessa live, aquelas que vão assistir em outro horário. Espírito Santo, traz a memória, Senhor. Traz a memória, Senhor, projetos, situações que foram deformadas com o tempo. E traz de novo a restauração. Restaura, Espírito Santo, toda a promessa de restauração para cada casa, cada família, Senhor, se cumpra no nome de Jesus. Que nós possamos passar pelo teu processo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, voltar à nossa essência. Voltar a clamar o Deus que pode fazer todas as coisas. Ter um coração disposto a clamar a ti, Senhor, voltar à tua palavra. A tua palavra é suficiente, Senhor. A tua palavra é suficiente, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.